Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Peço a todos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Graças te dou, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Venho louvar a Deus aqui neste lugar. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, o qual assim tem confiado a responsabilidade de trazer a mensagem essa noite. Quero exaltar e agradecer o nome santo do Senhor aqui neste lugar, porque onde muitos não me conhecem somente por ver, mas foi aqui onde eu nasci, cresci, esse berço do Evangelho, onde eu vim assim a conhecer Jesus, servir a Ele e dizer das boas novas. Louvado seja Deus. Passei um tempo fora, mas como um bom filho pródigo, na casa retornei. Louvo a Deus por ter encontrado o nosso Pai de braços abertos para se estar aceitando. Venho assim estar externando uma mensagem onde diz no livro de Lucas, no seu capítulo 5, aonde vem falar a respeito de Pedro. E o versículo 1 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: afasta-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondeu-se Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei a rede. Pode ser certeza. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amada igreja, estamos diante de uma mensagem aonde vem assim estar falando de uma pesca milagrosa. Uma palavra a qual a igreja já está acostumada a ouvir quando se referem às bênçãos de Deus para a vida do homem. Muitos estão assim sempre perguando e falando a respeito desta bênção a qual Jesus ele vem assim estar trazendo para a vida de Pedro, em mostrar a todos aqueles que a grandeza e a soberania de Deus, do Filho de Deus aqui nesta terra. Só que é uma coisa que vem assim estar passando minuciosamente, onde muitos não vêm a se atentar. Hoje nós estamos assim participando de um culto com a participação da família. Aí eu estava conversando com minha esposa e Deus falava tremendamente a respeito desta mensagem, e ela falou comigo: lembre bem que é um culto com a participação da família. Eu disse: muito bem. Só que a palavra de Deus ela vem a dizer que há um grande milagre neste momento. Deus ele está fazendo prodígio e maravilha na vida de Pedro. Aleluia. O que é que Deus tem proporcionado que Pedro viesse a pegar? O que é que o pai de família tem que fazer?
Se ele é pescador, ele saiu para pescar, é o trabalho dele, é a profissão dele. E o que é que ele tinha que trazer para casa? Naquele momento ele não tinha pego nada. Agora a gente começa a imaginar que, trazendo para os dias de hoje, a gente, pai de família, sai para a rua para poder ir atrás do seu sustento. Começa a ir bater nas portas de obras, começa a fazer certos tipos de serviço, para que venha assim estar granjeando o pão, para que venha assim estar abençoando a sua própria casa. A Bíblia Sagrada vem assim estar falando que Jesus, ele passa a noite inteira no monte, orando a Deus, pedindo a Deus uma providência, porque sabia que um povo cá embaixo estava necessitado. Glória a Deus. Jesus, ele veio para mostrar a cada um de nós que ele é homem, carne, como todos nós somos. Nós sentimos dores, nós sentimos fome, nós sentimos sede. Jesus, ele veio, se abdicou de todos os seus poderes, todas as suas divindades que o Pai assim tem colocado em suas mãos, e ele disse: Pai, eu irei semelhante ao homem. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele começa assim a estar pregoando a cada lugar que ele vem assim a se achegar. Jesus, ele começa assim a estar falando do amor de Deus, vem assim a estar mostrando a todos o caminho que deve se andar. Muitos vêm assim a estar observando e vêm assim a estar se alegrando com o que Jesus vem a dizer. Só que muitos não estão se agradando. Glória a Deus. Muitos não se agradam porque o que Jesus, ele vem assim a estar falando, vem confrontar aquilo que a gente mais gosta de fazer. Jesus, ele vem assim a estar mostrando a cada um de nós o caminho que deve se andar. Mas nesse exato momento, a Bíblia Sagrada, ela vem a falar que Jesus, ele se encontra neste momento só, sem os discípulos. Sabemos todos nós que os primeiros discípulos, qual Jesus assim vem a trazer, para que venha assim estar andando lado a lado junto com ele, é justamente Pedro. É justamente acerca da pesca milagrosa, aonde muitos não vai dar crédito, porque já se encontrava um homem que passou a noite inteira a trabalhar, passou a noite inteira dando do seu melhor, para que viesse assim estar trazendo o alimento para sua casa, mas nada tinha pegado naquela noite. Glória a Deus. Muitos que se encontravam na beira do rio, que se encontrava à beira do lago, já estava à espera de Pedro com o seu barco recheado de peixe, mas naquela manhã nada tinha pegado. E agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou levar para casa? O que é que eu vou dizer à minha família? O que é que eu vou dar a ele neste dia de hoje? A palavra de Deus vem assim, está sendo pregoada no coração de Pedro, aonde Jesus, ele vem assim a observar o barco e adentra sobre esse barco. Observe bem que a palavra qual acabamos de ler, Jesus, ele não pede licença. Jesus, ele chega e adentra sobre este barco e diz: afasta da beira do lago. Observe bem que Jesus, ele não dá muito crédito para quem era o dono do barco. Ele sim começa a dar crédito para aquela multidão que estava a ouvir a palavra de Deus. Observe bem que a palavra começa assim a estar dizendo logo que Jesus, ele se importa primeiro com o alimento espiritual para o povo do que o bem material. A palavra de Deus, ela vem assim a começar a mostrar a cada um de nós que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão. Então nós não precisamos nos precipitar na presença do Senhor. Por mais que o trabalho não venha assim estar abrindo sobre as nossas portas,
mas vamos buscar o reino de Deus. Por mais que a despensa venha assim, está vazia, mas primeiro vamos buscar o reino de Deus. A palavra de Deus, ela vem assim, está falando que Jesus, ele entra no barco e começa assim a estar falando com toda aquela multidão, o que assim deveria estar sendo feito. E todo aquele povo, Glória seja Deus, aleluia. Glória. e todo aquele povo começa assim a se maravilhar com tudo que Jesus vem assim está dizendo. A palavra de Deus, ela vem assim, está sendo bem clara, que Jesus, ele agora olha para Pedro e diz assim, ó, agora vamos para o alto mar. Glória a Deus. Agora vamos para um lugar de frustração. Só que chegando lá no meio daquele lugar, um ambiente onde qual vocês muito bem conhecem, aonde vocês já foram frustrados por muitas vezes, já foi humilhado, já foi caluniado, desfizeram muito de vocês, pensaram muito em vocês. Agora Jesus, ele começa a mudar a história das nossas vidas. Glória a Deus. Aonde olhavam para você e falavam quem era você, uma pessoa que só andava lustrada, só andava ostentando, só andava postando coisas maravilhosas, agora se encontra desse jeito. Uma pessoa que tinha boas condições e agora se encontra dessa forma. Agora você se encontra cabisbaixo, se encontra triste. E observe bem que Jesus, ele diz assim, olha, Pedro, agora lança a rede. Glória a Jesus. Ele diz, Senhor, passei a noite inteira pescando. Passei a noite inteira à procura da providência da minha família. Glória a Deus. E nada achei. Mas sobre a sua palavra Aleluia. eu lançarei. Oh, glória. Eu fui pesquisar a respeito dessa palavra sobre, irmãos. Pedro estava querendo dizer que ele era o pescador e Jesus não. Ele estava querendo dizer que sobre a palavra de Jesus ele vai jogar porque ele quer, não é porque Jesus está mandando. Essa palavra sobre está acima do que Jesus tinha ordenado ele a fazer. Só que quando ele diz que sobre a sua palavra ele iria fazer, Jesus mostra que ele não é de nada. Aleluia. Jesus agora começa a surtir a rede deles de peixes e ele não entende nada do que está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque enquanto você lutar com as forças do seu braço, nada você vai conseguir. Por mais que você venha buscar com a força do seu braço, achando que você pode, achando que você consegue, vocês não vão conseguir nada. Glória a Deus. Eu lembro quando eu estava desempregado, que eu falava, eu tenho muitos amigos, tenho muitas amizades, tal obra está fechando, eu vou lá. E chegava lá, batia com a porta da casa. Muitos colegas me ligavam e falavam assim, pode vir, aqui o encarregado aqui é meu amigo, pode vir que você vai se fechar. Chegava lá, batia com a porta na cara. Muitos começavam a dizer que podia vir para tal obra, podia vir para tal lugar, e eu andando o Salvador inteiro e nada. Cheguei em casa, cabisbaixo, e disse a minha esposa, olha, a partir de hoje não vou mais em porta de empresa nenhuma. Porque Deus disse que as bênçãos dele corriam atrás da gente, não a gente corria atrás das bênçãos. Então continuei a minha perseverança em que o pouco que Deus der, eu vou acolher. O pouquinho que Deus vem me dando é o que eu vou estar suprindo a necessidade da minha casa. Observe bem aonde muitos vêm assim estar falando que até mesmo muitos repudiam as mulheres naquele tempo.
Naquele tempo, muitos não davam muito crédito às mulheres. Observe bem que mulheres que não tinham marido, ela não era bem valorizada. Observe bem que as mulheres que já eram viúvas padeciam muito naquele tempo. Mas observe bem que nas Escrituras Sagradas, momento algum a Bíblia vem assim, está citando da esposa de Pedro. A Bíblia fala muito bem da sogra de Pedro. Agora, trazendo para esse texto qual acabamos de ler, Pedro se encontrava no lago pescando para trazer o sustento, para sustentar quem dentro de casa? A Bíblia não fala da esposa, mas fala de um homem honroso que estava honrando a sua sogra. A Bíblia fala de um homem qual assim ele estava zelando pela vida de uma pessoa. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que se a sogra dele viesse a morar só, não ia ter crédito na praça, não ia ter valor na praça, não ia ter sustento, não ia ter o que comer, malmente o que beber. Então observe bem aonde Jesus ele começa a procurar os seus discípulos e acha um homem de valor à beira do rio. Acha um homem frustrado, mas porém de caráter. Acha um homem pensativo, mas porém um homem de atitude. Glória a Deus, aleluia. Acha um homem cabisbaixo, mas porém acha um homem digno, reto diante do povo. Observe bem que Pedro não era um homem soberbo. Observe bem que Pedro não era um homem de mau caráter, que só pensava em si mesmo. Porque a Bíblia diz que quando a rede já estava cheia, o barco estava cheio, a rede já estava para se rasgar, ele começa a acenar para a beira do lago para que os seus amigos viessem ajudar. Glória a Deus, aleluia. Observe bem que o sustento não vem só para uma família. Aleluia. Observe bem que o sustento não vem só para uma casa. O sustento vem para todos aqueles que estão necessitados. Glória a Deus, aleluia. Observe bem que as bênçãos qual Deus coloca em tuas mãos, não é que você vai dar tudo aos outros, mas não é que você também não vai deixar de abençoar aqueles que estão precisando ser abençoados. Glória a Deus, glória ao Senhor da glória. Maravilhoso. Observe bem que a palavra sagrada começa a vir assim, está falando que Jesus, assim que ele desce e começa a falar, começa a ensinar ao povo, o povo começa a ouvir e a compreender tudo aquilo que ele está assim a dizer. Mas não é simplesmente ao ouvir, mas sim ver em atitudes. Observe bem agora em minhas palavras, Jesus ensinando ao povo e dizer assim: venha todos vocês agora para ouvir que vocês têm que ajudar um ao outro, porque neste momento o que vocês estão passando é um momento de aflição, um momento de aperto, é um momento financeiro, mas tudo isso aí vai dar um basta, porque o nosso Pai Celestial, Ele entra com providência para as nossas vidas. E logo em seguida, Ele chama Pedro para o meio do mar. Mas até então Pedro não entendia nada. Jesus agora diz assim: agora lança a rede. Pedro continua confuso. Como posso lançar a rede aqui, se foi exatamente neste lugar qual assim eu já tinha passado a noite inteira? Eu já sabia até mesmo o horário que o peixe sai para poder comer. Eu já sabia até mesmo que naquele canto ali é onde mais dá peixe grande. Eu já sabia que muitas das vezes naquele lado de lá eu já fui abençoado e já saí com o barco cheio. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas nessa noite nada pessoa.
A providência para minha casa hoje já está zero. Seja Deus, aleluia. Só que em meio a essas lutas, em meio a essas frustrações das nossas vidas, sempre vem uma grande abundância para nossas vidas. Sabe por quê? Porque no momento que a gente mais se sente pequenininho diante de Deus, é o momento que Jesus ele chega aos seus ouvidos e diz: não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus, aleluia. No momento em qual você se encontra cabisbaixo, no momento em qual você acha que nada mais vai dar certo, é o momento que Jesus ele chega e diz assim: levanta, porque os planos, os sonhos que você sonhou para você, eu estou aqui para realizar. Glória a Jesus, aleluia. Os sonhos que você assim tem deixado se frustrar, Jesus está dizendo: eu estou aqui para restaurar os teus sonhos. Aleluia. Graças a Deus. Porque a sua vida é de pesca, Fiel Jesus. a sua vida é no mar. Você entende de pescaria e eu entendo de vida. Eu entendo de vida e vida com abundância diante do meu Pai. Observe bem aonde Jesus ele começa assim a estar começando assim a estar separando os seus discípulos para assim estar andando junto com ele. Mas todavia Pedro sempre foi um discípulo que estava sempre plantado, determinado a andar com Jesus. Muitos até andaram, mas não foi determinado como Pedro assim foi. Porque por mais que tivesse sido um homem tosco, um homem bruto, um homem arrogante, mas sempre foi por Jesus. Porque por mais que viesse assim tentar frustrar ele diante das circunstâncias que ele estava vivendo, mas ele disse: a todo tempo estarei contigo, mestre. A todo tempo estarei com o Senhor. Observe bem que desde o começo em que Jesus ele vem assim a estar caminhando junto com Pedro, e Pedro a todo tempo dizendo que não jamais iria negar. A todo tempo Pedro dizendo que jamais iria deixar Jesus para trás. Que se fosse preciso dar a sua própria vida, ele iria dar. As Escrituras Sagradas ela começa assim a estar falando de um homem qual sempre lembrou da bênção que ele tem ganhado diante de Deus, e ele disse que não iria negar jamais. Aonde todos assim já conhecem a história qual assim Pedro negou a Jesus. Mas muitos esquecem, porque nos momentos de dor, nos momentos de aflição, Pedro estava lá para lutar por Jesus. Só que era preciso que viesse a acontecer esse tipo de coisa. Era preciso acontecer tamanha luta, tamanha diversidade da vida do homem, para que ele venha assim estar compreendendo que, por mais que ele venha tropeçar, por mais que ele venha cair, Jesus ele vai estar sempre olhando para ele e dizendo: você vai cair, você vai falhar, mas eu ainda sou contigo. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, Jesus. Glória. Oh, Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Louvado seja Deus.
Observe bem que todos os seus discípulos, no momento de aflições, ele começa assim a se dispersar. Mas Pedro, a todo tempo, sempre encontrou com Jesus. Louvado seja Deus. Sempre esteve ao lado dele. No momento que Jesus ele começava a falar, no momento que Jesus começava a ensinar, no momento que Jesus começava a exortar, quem estava ao lado a perguntar? Pedro. Mestre, o que é que o Senhor queria dizer com aquelas palavras? Jesus olha para ele e diz assim: olha, Pedro, a eles é dado em parábolas para que não venham assim estar entendendo, ao ouvir não venham compreender, e que venha ver, não venha assim estar compreendendo. Jesus ele começa a ensinar aos discípulos em que vai chegar um momento que eu não estarei mais aqui na terra. Vai chegar um momento que vocês vão ter que jejuar. Vai ter um momento que vocês vão ter que começar a orar. Vai ter um momento que vocês vão ter que buscar um pelo outro. Vai ter um momento que vocês vão chorar amargamente. Mas é necessário que venha isso acontecer, para que venha se fortalecer cada vez mais na presença do meu Pai. Observe bem o sonho no qual Deus vem assim estar trazendo para o nosso irmão Adinei, em que muitos estão assim padecendo aqui na terra. Muitos estão assim perecendo aqui nessa terra. E o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que é para a gente buscar cada vez mais a face dele, orar cada vez mais um pelo outro, jejuar pela nossa própria vida, interceder por aqueles que assim estão precisando de nossas intercessões. Louvado seja Deus, aleluia. A palavra de Deus vem assim está dizendo que a gente tem que assim estar buscando um pelo outro, porque aqueles que acham que estão de pé, louvado seja Deus. E muitas das vezes nas nossas vidas não é diferente, não, Deus. Grandes são as lutas. Quem não está passando por luta? Quem é que não passa por dificuldades? Quem é que não passa por pelejas? Mas Deus está todo o tempo conosco. Jesus está todo o tempo nos fortalecendo, nos exaltando e nos colocando de pé. A todo tempo Jesus está assim dizendo a cada um de nós que espera só mais um pouco, se fortalece um pouquinho mais, busca um pouco mais, se enche um pouquinho mais, porque as lutas virão, mas você vai ter reserva na botija. Vocês vão ter um pouco mais de azeite para poder se estar queimando no momento de aflição. Os momentos que você se encontrar em escuridão, se encontrar em trevas. Observe bem que aquelas 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, no momento de aflição, 5 tinha azeite para poder queimar naquele momento. Olha aí. Vou me preparar. O noivo já está à porta. As que não tiveram, tenho que ir buscar. No momento que você sai para buscar, no momento que você sai para buscar, você sai debaixo da potente mão do Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que o fato de a gente estar na igreja está debaixo da potente mão do Senhor. Não. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Por mais que você abra sua Bíblia no Salmo 91, coloque sobre a sua estante, se confiando que aquele salmo, ele vai assim a estar lhe ajudando, lhe protegendo, você está muito enganada. Por quê? Porque só está protegido aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. Glória! Louvado seja o teu nome, Deus! Não adianta. Deus poderoso. Observe bem que as 5 prudentes, ela começa assim a preservar o seu azeite. Ela começa a guardar o seu azeite. Glória a Deus. E deixa que as 5 loucas vá em busca. Este é o exato momento que o noivo vem. E agora? O que devemos fazer? O que é que nós temos que fazer neste exato momento? O que a gente tem que fazer é todos os dias. É no caminho do trabalho, Senhor, enche-me da tua graça. Derrama o teu poder sobre a minha vida. Observe bem que quando você se encontra no caminho do trabalho, em espírito de oração, grandes livramentos Deus dá a cada um de nós. Observe bem que no momento de aflições, no seu caminho de trabalho, observe bem quais os livramentos, qual Deus vem assim está mostrando a cada um de nós. Observe bem que no momento em que você está para poder pegar um ônibus e aquele carro vai-se embora e você olha para ele e diz: vou chegar atrasado. Mas grande é o livramento de Deus. Aleluia! Eu lembro muito bem qual eu saí por esse parque da cidade, louvando a Deus, ia com os passos apressados, porque já estava atrasado e perdi o carro. O motorista não parou. Ele me viu acenando e assim seguiu. Eu peguei o carro logo, o que estava vindo logo atrás. Quando chego mais adiante, se encontra o carro parado à beira da BR. E quando eu cheguei no trabalho, vi aquele todo alvoroço e tal, e o colega dizendo: rapaz, estou aqui trêmulo. Eu disse: o que foi? O assalto que teve no ônibus. Eu disse: como é que foi isso aí, rapaz? Ele disse: foi do meu lado. O ladrão estava do meu lado. Um policial apaisando se levantou da cadeira do meio e atirou nele. Ele começou a falar a mediação onde ele estava, aonde o ladrão se encontrava, aonde o policial atirava. E eu estava lembrando que eu sempre sento naquela mediação. Grande foi o julgamento que Deus te faz. Às vezes a gente murmura por um atraso, às vezes a gente xinga, se esbraveja e não sabe que grande está sendo o livramento para nossas vidas. Ele falando e o Espírito Santo de Deus está vendo onde você sempre senta? Está vendo porque eu não deixei você pegar aquele carro? Então, por mais que você ache que está só, você não está só. Por mais que você ache que se encontra vazio, porque vai chegar um momento da sua vida que você vai olhar para os lados, vai ver uma grande multidão e sentir um grande vazio dentro do seu peito. Você vai olhar para o céu e dizer: Senhor, nada tenho neste momento. Onde é que o Senhor está? Às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca e dizer assim: se já não tenho mais a presença, para mim não me interessa mais ir para a igreja. Mas é nesse exato momento onde os outros olham para você e dizem: olha, você tem um brilho diferente. Você é cristão. Você é crente. Você tem um grande valor.
aonde muitos não vão te dar nada. Sabe por quê? Porque acabamos de falar agora a respeito de quem? De Pedro. Aonde ninguém dava valor. Mas era um homem que era perseverante junto com Jesus. Observe bem que Jesus ele estava sendo crucificado, levando para ser crucificado. Em meio ao caminho, todo mundo estava assim se vangloriando da morte daquele homem inocente. Aonde muitos batiam, outros cuspiam. E até mesmo rolavam os rumores em que vamos pegar os outros, vamos crucificar também, vamos bater. Mas os outros fugiram. Mas se encontra um no meio da multidão, aonde os outros começam assim a reconhecer. Dá licença. Agora observe bem Pedro no meio da multidão. Toda aquela multidão, daquele alvoroço para poder ver, crucificando a Jesus, e Pedro dizendo, com licença, deixa eu passar. Dá licença aqui, cuidado, olha o pé para poder não pisar. Deixa eu dar uma passada aqui rapidinho. Deixa eu ver o que é que está acontecendo. E as pessoas olham para a cara dele e dizem assim, ah, você é diferente. Você é um deles. Eu não sou, mas você fala como eles. Você se veste como eles. Você anda como eles. Observe bem, aonde a multidão vem assim, está dando as características de quem anda com Jesus. Olha aí. Não adianta você dizer que é crente. Não adianta você falar que é crente. Se as suas atitudes não condizem com o do crente. Olha aí. Porque por mais que você venha abrir a boca e dizer que é cristão, e as suas atitudes dizer ao contrário, você vai ser repudiado por qualquer um que estiver ao seu redor. E Pedro assim foi reconhecido pelo seu falar. Pedro foi reconhecido pelo seu andar, pelas suas vestes. E verdadeiramente todos aqueles que assim faz a vontade de Cristo é realmente um povo separado desta terra. Que por mais que você esteja se sentindo sozinho, Jesus está contigo e mostrando que você faz a diferença aqui na terra. Cada um de vocês que a se vestir a camisa em fazer o que Jesus vem assim está nos ensinando. Jesus a todo tempo ele vem assim está falando que aquele que tiver duas túnicas. Aleluia. Deus. Louvado seja Deus. Já está ganhando ponto. Está ajudando o próximo. Jesus diz assim: aquele que tiver duas túnicas, que dê o outro. Observe bem na parábola do bom samaritano, aonde se encontra um homem espancado à beira do caminho. A Bíblia vem assim, está falando que passa um sacerdote e passa de largo, finge que não vê. Vem assim, está passando um levita e finge que não vê. Observe bem que a Bíblia vem assim, está dando característica de pessoas bem conceituadas na Bíblia. A Bíblia vem assim, está falando de pessoas que é voltada tão somente para o templo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que os únicos que tocaram, que assim cuidaram dos utensílios da casa do Senhor, foram os levitas. Foi a tribo de Levi. Eram os únicos que tocavam na casa, nos utensílios da casa do Senhor. Aleluia. E foi justamente essas pessoas que faziam sacrifício a Deus e deixou próximo à beira do caminho. Aleluia. Agora por quê? Porque não podia se contaminar. Aleluia.
Mas veio um bom samaritano. Oh, glória, glória a Deus. O bom samaritano, ele não quis saber da religião dele, o que estava acontecendo com ele, mas sabia que existia uma pessoa necessitada de ajuda. Observe que o samaritano, ele não procura saber do que é que está acontecendo. Procura saber como é que ele está. Eu encontrei com pessoas que se encontravam fora da presença de Deus. Glória a Deus. E quando você chega para a pessoa para poder falar, como é que você está, irmão? Como é que você está, irmã? Aí começa a vir a contar o que fizeram com eles. Só que eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus está todo o tempo falando aos nossos ouvidos e nos dando estratégia que eu não quero saber o que foi que fizeram. Eu quero saber como você está. Fizeram tudo isso com o irmão e como é que você se encontra? Me encontra fora da presença. E agora? Vamos voltar. A sua necessidade agora é voltar para a presença. Não contar o que está acontecendo. Olha aí. Observe bem que a palavra de Deus vem assim, está falando que Jesus ele chega à beira do tanque e encontra um homem aleijado de suas pernas. Não conseguia andar. Estava esperando tão somente o movimento das águas. A maior tristeza dele é porque via muita gente se lançando e saindo curado. E na vez dele não tinha ninguém que o lançasse. Jesus está à beira do tanque, conversando com ele. Naquele momento era preciso que um anjo descesse e movesse as águas. Naquele exato momento estava o anjo do Senhor ao lado dele, conversando face a face. E ele não estava compreendendo. Ele estava observando que ele não tinha ninguém para poder ajudar. Não tinha ninguém que viesse ajudar ele a ser lançado sobre as águas. E Jesus ia o tempo todo olhando para ele, dizendo: quer ser curado? Olha aí. Eu preciso tão somente de uma atitude sua. Ah, Senhor. Mas ninguém me ajuda, ninguém... Meu filho, abre os olhos. Abre os olhos, porque eu estou contigo. Faz igual aqueles discípulos no caminho de Emaús. Aonde Jesus estava assim andando com os seus discípulos e ele não estava compreendendo o que estava acontecendo. Mas foi no partir do pão. Glória a Deus. Foi preciso Jesus dar de comer. Ele ouviu que tão somente o Pai é que faz essas coisas, esses milagres. Ele veio compreender, Jesus está com ele. Vai ser no momento que vocês estiverem com tamanhas aflições, que chegar em casa, que dobrar o joelho e fechar os seus olhos, é que você vai entender que o tempo todo Jesus estava contigo. Amém? A senhora está com a oportunidade.